Olá, queridos amigos. Estamos aqui novamente para aprendermos um pouco mais a respeito da doutrina espírita, através dessa obra extraordinária de André Luiz, da coleção André Luiz, e da qual nós estamos tirando alguns pontos de estudos do livro Nosso Lar. É um livro extraordinário que eu recomendo a todos vocês que não leram, que possam ler, e que aqueles que já leram possam fazer uma releitura mais cuidadosa, porque a gente sempre reaprende muitas coisas, mesmo apesar de termos lido, não é isso? Então, vamos hoje falar um pouco sobre o capítulo 44 do livro Nosso Lar, intitulado As Trevas. Aqui, o Lísias e o André Luiz, eles estão reunidos com os familiares no lar, em momentos assim muito agradáveis, como diz o André Luiz, né? Um dia verdadeiramente maravilhoso. Eram júbilos espirituais que se sucediam como se nós estivéssemos em pleno paraíso. Aí o Lísias comentou com o André Luiz: não tenha dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando os núcleos de força viva através dos quais cada um recebe o seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará, e quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Então, se nós nos envolvermos em pensamentos negativos, pessimistas, depressivos, nós colheremos o resultado desses pensamentos que cultivamos. Agora, se nós nos envolvermos em pensamentos otimistas, positivos, desejosos de caminhar na direção da fraternidade universal, nós estaremos buscando, então, o nosso progresso espiritual e teremos uma profunda sensação de bem-estar interior. É isso que o Lísias está explicando. E diz ainda mais o Lísias, para o seu amigo André Luiz, não há nisso mistério. É a lei da vida, tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas, de toda assembleia de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses mesmos sentimentos. Então, cabe a nós, né, a escolha do caminho, né, e nos ligarmos a pessoas a quem verdadeiramente amamos, para que possamos produzir na direção do bem. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da ventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Isso são as próprias conclusões de André Luiz, né? Aí o Lísias, né, com uma expressão de bom humor, confirmou isso a sorrir. Então que me lembrei, aí agora André Luiz vai, após essa introdução aqui dos nossos estudos, nós vamos ver que o André Luiz, então, resolveu perguntar ao Lísias, né, que algumas coisas que torturavam a mente dele. Por exemplo, numa reunião anterior que estivera presente, que o governador de Nosso Lar dirigiu a palavra aos círculos da terra, do umbral, quando, na verdade, é o seguinte, havia aquela preocupação com a guerra, toda a colônia do Nosso Lar estava se movimentando na direção de reunir vários companheiros que pudessem trabalhar voluntariamente para impedir as ações negativas do umbral, já que os círculos da Terra estavam profundamente trevosos devido à psicosfera de grande sofrimento que envolvia o planeta no início da Segunda Guerra Mundial.
E o governador de nosso lar, ao referir-se a esse envolvimento tenebroso, né, de pensamentos terríveis da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né, ele se dirigiu, né, aos irmãos falando do umbral, né, os círculos da Terra, os encarnados, né, falando do umbral e falando das trevas. Mas André Luiz diz que, francamente, não tinha até então qualquer notícia desse último plano, ou seja, das trevas. Não seria uma região trevosa o próprio umbral onde ele vivera? Ele perguntando. Por minha vez, em sombras densas, durante anos consecutivos, lembremos que André Luiz ficou por volta de 8 a 9 anos em sofrimento no umbral, em zonas de sofrimento vizinhas ao planeta Terra. Mas ali não havia crueldade propriamente dita, violência, agressão, havia sofrimento coletivo, né? Não seria uma região trevosa? Ele pergunta. Não via nas câmaras de retificação numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes destas zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe essas dúvidas minhas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele, Lísias, esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos de trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Nós somos viajores, né? Caminhantes. Né? Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada, que são espíritos muito nobres e que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. Então, alguns irmãos há que eles não perdem tempo, né, com crueldade, violência, agressividade, maledicência, orgulho, egoísmo, vaidade. Eles entenderam que o caminho para Deus é o caminho da busca da fraternidade, do entendimento do bem e do amor. Então, eles seguem resolutos, visando esse objetivo essencial da jornada. Né? Porém, a maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que se demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes, de inúmeros sofrimentos. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Quer dizer, eles se perdem na existência. Eles são sofredores em relação a todos os erros que já praticaram. E eles, então, perambulam pela existência, neste caso, ao desencarnar, vão para as zonas de sofrimento vizinhas ao planeta Terra, que são chamadas genericamente de umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Me perguntou. Elucidações, segundo André Luiz, não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e a complexidade do assunto, André Luiz volta a ponderar. Entretanto, quem me diz dessas quedas? Verificam-se somente aqui na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Mises pensou um minuto e respondeu: a sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são muito mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Então, essa resposta é interessante. Vou só terminar um pouquinho da leitura para comentar. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terrestre, porque o ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior
figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. E pela vaidade e pela tentação se pode cair. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino. Conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos aqueles que compartem aqui, né, batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não falta na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. O que está colocando aqui é o seguinte: André Luiz pergunta se pela sucessão de erros que praticamos e vamos partir para as zonas de sofrimento após a morte, se essas quedas são suscetíveis apenas de atingirem os encarnados, que ao desencarnarem vão para a zona de sofrimento, em função do que eles realizaram de crueldade, violência e de atitudes contra as leis de Deus naquela encarnação, ou nas encarnações anteriores, somando tudo até a atual, ele acaba buscando regiões de tenebroso sofrimento no mundo espiritual, que eles chamam de abismos, ou cavernas, vales de sofrimento. Porém, ele pergunta, mas será que isso pode acontecer no mundo espiritual também, com as criaturas? Por isso, a sua aula não é uma coisa comum, mas mesmo alguém estando no plano espiritual, dependendo do seu comportamento, da carga de egoísmo, tentação, vaidade, e, sobretudo, de ficar sistematicamente contrário ao que as leis divinas lhe ensinam, ou que os amigos espirituais, olha, é melhor se seguir tal direção, não faça isso, não vai ser bom para você. Isso pode acontecer. Então, mesmo quem está no plano espiritual, dependendo do seu comportamento e das suas intenções, pode se dirigir a planos, vamos dizer, decair, né? Não é que ele vai involuir, não, porque não existe, né, a involução nas leis de Deus. O que o indivíduo conquistou, ele já está conquistado, não vai perder. Porém, pelas suas ações e por insistir em práticas contrárias às leis de Deus, ele pode se perturbar a ponto de cair a planos inferiores, tempo indeterminado, e depois de lá ele vai ser resgatado para receber o devido acolhimento e a terapêutica espiritual necessária. Mas ele pode, sim, estando no plano espiritual, conforme informações do amigo Lísias, lamentavelmente cair em planos inferiores. É possível, sim, mas, pelo menos no plano espiritual, existe mais envolvimento, mais amparo e mais convites no sentido positivo da vida para tentar evitar que o indivíduo possa falir de forma muito desagradável e partir para zonas de sofrimento. Pois bem, as palavras de Lísias calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera, quando a natureza distende no solo e no firmamento maravilhosas cores, perfumes e luzes. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos e desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: contudo, Lígias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde estará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Ele comenta aqui que realmente o Lísias comentou que os seres humanos, nós seres humanos, quando estamos ainda passando por fases de muitos erros e de muita crueldade e violência na nossa existência, nós poderemos cometer crimes, mesmo em lugares belíssimos, né? Como os campos floridos da primavera, como ao luar e sob a luz das estrelas, nós
poderemos negligenciar tudo isso e cometer crueldades, apesar de a natureza estar nos convidando a uma reflexão belíssima sobre o que a própria natureza nos apresenta no livro da vida. Mas, infelizmente, podemos fazer isso mesmo. Agora, ele pergunta onde é que estariam localizadas essas trevas. Mises, então, orientando mais aqui, alongando um pouco mais a sua explicação, diz: há esferas de vida em toda parte, disse ele, solícito. O vácuo sempre há de ser uma mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Quer dizer, há planos de vida em todas as partes do universo. Ele começa esclarecendo assim, como se dissesse, a vida em tudo. A vida está espraiada pelo universo. Naturalmente, agora ele vai concluindo a sua explicação, para o André Luiz ficar bem ciente, né, da questão da localização, é o seguinte: naturalmente, como aconteceu a nós outros, você também, né, situou como uma região de existência além da morte do corpo apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima. Então, André Luiz, ao desencarnar, né, foi para essa região de sofrimento temporário umbral, mas ele estava da superfície do planeta mais para cima. Aqui essas regiões de umbral, que são regiões de sombras, chega num ponto, alguns quilômetros acima, aqui ela vai desaparecer para começar a ser substituídas por zonas de progresso espiritual, onde começam as primeiras colônias. Nosso lar, por exemplo, é uma colônia de transição entre a área de sofrimento do umbral e os planos mais elevados. Essas colônias de transição são muito frequentes e recebem as entidades que estão ali em sofrimento para cuidar delas e elas, então, terem melhores oportunidades de vida daí para diante. Na verdade, o que ele está dizendo é que pensa-se, desencarnou dali, da superfície da Terra para cima, é que as coisas vão acontecer. Mas não, diz aqui, ó, esquecido do nível para baixo. Então, se tem planos espirituais do nível para cima, ele também está dizendo que tem plano espiritual ou planos do nível da Terra para baixo. No âmago da terra. Olha só, a vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. No âmago da terra, no interior da terra, no planeta. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. A terra é uma organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas, e as que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Compreendeu? Então, Mises explicando que os espíritos em sofrimento, eles desencarnam e ficam em regiões de umbral, que é o mais frequente quando é visto, da superfície da Terra para cima. Mas há outros extremamente violentos e cruéis que acabam por cair em desfiladeiros, em abismos infernais, abaixo do nível da superfície da Terra. Mises, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Aí, o companheiro acabou concluindo o raciocínio, dizendo: qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado da passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece como espírito, né? E esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais, porque o espírito encarnado, né,
tem o seu perispírito, está ali junto com a matéria, porém tem o lado espiritual do homem, né? O plano espiritual do homem dentro dele, que é a mente junto com o seu corpo espiritual, né? O espírito encarnado. Por isso que o que está com ele como médico pensava que era o cérebro humano que comandava, mas não. É a mente humana, o espírito humano que comanda. Então, por isso que agora, como espírito, ele reconhece que esses elementos são espirituais na sua essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo seus próprios passos. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o livro Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 15, intitulado Aprendendo Sempre. Esse capítulo, ao final dele, o instrutor espiritual Jerônimo fala com André Luiz, né? Explicando a situação do mundo espiritual. E, na verdade, acontecera a desencarnação do Dimas e André Luiz fora, junto com a comunidade espiritual que estava ali ajudando, o grupo espiritual que estava ajudando, e foram até aquela região do onde ocorreu o velório, e ali era o cemitério. Então, ele, André Luiz, pediu licença para acompanhar um pouco ali as questões dos espíritos que ajudam as criaturas desencarnadas que estão ainda ligadas ao cemitério. Assim é que ele conversa com um dos espíritos que é, digamos assim, um sentinela daquela região ali, que eles têm seus plantões, eles trocam, né, de serviço, mas a função daquele espírito é a vigilância daquela área ali do cemitério, né? Então, ali ele conhece bastante o que está acontecendo, etc. Então, André Luiz fica assim, surpreso, né, com alguns espíritos ainda que são ligados aos despojos materiais que foram enterrados, e ali eles ficam presos por laços fluídicos, não se desligam do corpo tão cedo, porque são extremamente apegados à matéria, e foram pessoas que conduziram a sua vida de forma bastante contrária às leis divinas. Então, ele, surpreso, fala com a entidade lá que está tomando conta do local, você não há motivo para tamanho assombro, a entidade fala com ele. Estamos diante de infelizes aos quais não falecem proteção e esperança. Aí, agora ele vai dizer uma coisa muito curiosa. Porque outros espíritos existem, tão acentuadamente furiosos e perversos, que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais, tal o estado deplorável de suas consciências atraídas para as trevas pesadas. Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Então, o espírito que toma conta daquela região informa para o André Luiz, infelizmente, há irmãos muito furiosos e perversos que lá do fundo do sepulcro eles se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais, onde se situam as chamadas trevas, que são abaixo da superfície da Terra. Claro que lá é um mundo em que a matéria se apresenta diferente, porque são os espíritos sofredores, os espíritos que estão ali, os espíritos cruéis, evidentemente que nós estamos falando de matéria fluídica, né? Não é a matéria física do planeta, mas interpenetra o plano espiritual com a própria crosta planetária. Se interpenetra os planos inferiores, onde há muita escuridão, abismos, cavernas, sofrimento, ali é um outro tipo de matéria fluídica muito densa, claro, não se compara à matéria que está em nosso lar, por exemplo, mas de qualquer maneira, é matéria fluídica que permite que esses corpos espirituais densos, né, ao se desencarnarem, possam ficar lá durante algum tempo, até que o sofrimento possa começar a regenerar essas criaturas e elas, então, vão estar em condições de virem a ser
atendidos, né? Isso é uma coisa interessante da gente fazer esse comentário. Eu recomendo a vocês, né, que possam rever esses livros, este livro de André Luiz, no caso aqui, nós estamos citando O Preço da Vida Eterna, porque são informações muito interessantes que nós vamos recolher do capítulo 15. Assim como também, aqui na página 58 para 59, tem informações sobre esses irmãos nossos infelizes que atuam muito na crueldade, né? E aí, realmente, é uma situação muito triste, porque eles estavam lá na colônia. Na verdade, era um posto de socorro espiritual que é dirigido pela irmã Zenóbia, né? Que é uma casa transitória de Fabiano. É um posto espiritual de socorro, mas lá na zona de sofrimento, nas zonas sombrias, né? Então, eles falam de que houve um momento de preocupação, porque um grupo de entidades cruéis se aproximava. E esse grupo de entidades cruéis teve que ser rechaçado com as defesas que envolvem o posto de fronteiras vibratórias e recursos especiais para que esses espíritos não invadissem aquele posto de socorro. Eles tinham que ser desviados dali. Então, a irmã Zenóbia, que dirige aquele setor, faz um comentário muito importante sobre esses espíritos, que, evidentemente, são espíritos oriundos dessas áreas profundas de sofrimento nas trevas. Ela diz aqui, a tragédia bíblica da queda dos anjos, isso na página 59, da queda dos anjos, em abismo de trevas, repete-se todos os dias. Isso, naturalmente, né, é uma coisa comparativa, né? Evidentemente que os anjos não cairiam, mas é a tragédia que na Bíblia se fala da queda dos anjos. Quantos gênios da filosofia e da ciência, olha só, imagina quem dedica a vida a desenvolver armas profundamente destruidoras, armas químicas, armas bacteriológicas, desenvolvimento de drogas, que as pessoas vão se viciar nessas drogas, enfim, coisas tristes que a inteligência humana produz. E aqui nós temos aqui, ó, quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania, quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais, lançadas ao precipício pelo desvio voluntário. Esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Deus, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Coitados, achando que pode competir com a divindade. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões e operam movimentos perturbadores, que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. É claro que um dia esses irmãos se transformarão e sairão de lá e serão atendidos e serão encaminhados adequadamente, cada um no seu tempo certo, né? Mas isso pode demorar séculos, como ela diz, porque o dia da transformação dos gênios perversos desencarnados em espíritos de luz pelo bem divino vai acontecer. Porém, mesmo que perdure milênios, o mal é transitório. Achamos-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas, né? Então, é importante sabermos que a lei do amor sempre vence. Por mais tempo que possamos nos debater em sofrimento, certamente vai chegar um ponto de nós nos desligarmos dessas regiões e partirmos para a nossa transformação íntima. Então, é isso que nós gostaríamos de trazer para os irmãos, que possam refletir sobre esses assuntos, porque eles servem de base para nos dar melhores sentidos e direções em nossa existência. Que Deus nos abençoe de sempre e que a paz do Mestre possa estar em nossos lares hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção.